E aí, pessoal que tá na batalha dos concursos? Hoje a gente vai direto ao ponto, sem enrolação, num dos temas que mais caem em arquivologia, a teoria das três idades. O nosso foco aqui é um só: entender exatamente o que precisa para gabaritar qualquer questão sobre esse assunto. Bora lá! E olha, eu não estou exagerando quando digo que esse tema é decisivo. É aquele tipo de conteúdo que, como a gente diz, despenca na prova. Se você dominar a teoria das três idades, já sai na frente, garantindo uns pontinhos que, no final, fazem toda a diferença na classificação. A real é a seguinte: a chance de você abrir o caderno de prova e não dar de cara com uma questão sobre o ciclo de vida dos documentos é quase zero. Então vamos tratar esse assunto com a seriedade e o foco que ele exige, combinado? Muito bem, vamos ao que interessa. A teoria das três idades, que também pode aparecer na sua prova como ciclo vital dos documentos, nada mais é do que a jornada, o caminho que um documento percorre desde que ele é criado. Entender isso é a base de tudo. A definição oficial é bem simples. Pensa que um documento tem uma vida própria. Ele nasce, que é a produção, depois ele vive uma fase de uso super intenso, aí ele dá uma acalmada, é usado com menos frequência, e no fim da vida o destino dele é decidido. Ou ele é guardado para sempre, ou é eliminado. A gente vai ver cada uma dessas fases agora. É aqui que está o coração da matéria. Esse ciclo de vida se divide em três fases, as famosas idades. E claro, cada uma delas tem características bem específicas que as bancas de concurso simplesmente adoram cobrar. Vamos analisar uma por uma. A primeira idade é o arquivo corrente. Pensa naqueles documentos que estão ali, no calor do momento, sendo usados todo dia, para resolver as coisas da administração. A frequência de consulta é altíssima, por isso eles precisam ficar ali, bem pertinho de quem os criou. O valor deles é o que a gente chama de valor primário, ou seja, administrativo. Eles existem para fazer a máquina pública funcionar. Beleza, depois de um tempo, esses documentos já não são tão importantes para o dia a dia. A consulta a eles diminui bastante. Aí eles entram na segunda idade, o arquivo intermediário. Eles saem das mesas e vão para um lugar mais afastado, que alguns até chamam de pré-arquivo. Eles ainda têm um valor administrativo, por isso precisam ser guardados, mas já estão ali, esperando a sua destinação final. E, finalmente, a terceira e última idade, o arquivo permanente. Para cá só vêm os documentos mais importantes, aqueles que, mesmo depois de perderem totalmente o valor administrativo, ganham um novo valor, um valor secundário. É um valor histórico, probatório, de pesquisa. Esses são os verdadeiros tesouros que vão ser guardados para sempre, para a posteridade. Pessoal, essa tabela aqui é ouro, sério. Ela resume tudo e é perfeita para aquela revisão de última hora. Repara na lógica. A frequência de uso cai com o tempo, o valor do documento muda de primário para secundário e a ação para cada fase também muda. Do corrente para o intermediário a gente chama de transferência, mas aqui está o pulo do gato. Do intermediário para o permanente, a palavra certa é recolhimento. Grave essa palavra, recolhimento. Certo, teoria entendida. Agora vem a parte estratégica, porque não adianta só saber o conteúdo, né? A gente tem que prever como a banca vai tentar nos derrubar. Então vamos direto para as pegadinhas mais comuns desse tema. Foco total agora, pessoal. A aprovação muitas vezes está num detalhe, naquela casca de banana que a banca joga de propósito. E a gente não vai escorregar nela, de jeito nenhum. Olha aí a primeira armadilha. Essa é clássica. A banca adora trocar arquivo intermediário por arquivo intervalar. Parece a mesma coisa, né? O som é parecido, mas está completamente errado. Lê o intervalar na questão, já acende o sinal de alerta. O nome correto da segunda idade é intermediário. Ponto. Lembra daquela palavra que eu pedi para gravar? É essa aqui. As bancas amam testar vocabulário técnico. A passagem de um documento para guarda permanente para a terceira idade tem um nome específico. É um recolhimento. Não é transferência, não é arquivamento, é recolhimento. Memoriza isso que é ponto garantido. E para fechar as armadilhas, uma regra de ouro. A eliminação de documentos só pode acontecer nas duas primeiras idades, tá? Tanto no arquivo corrente quanto no intermediário. Agora, no arquivo permanente, nunca, jamais. Um documento que chega na fase permanente tem valor histórico. Ele vai ser guardado para sempre. Fim de papo. Ok, vamos juntar todas as peças agora.
É hora daquela revisão final para fixar os pontos mais importantes e já testar o que a gente aprendeu com a questão no estilo da sua prova. Então anota aí. Se for para revisar esse tema um dia antes da prova, é nisso aqui que a gente tem que focar. Esses são os pontos que mais aparecem nas questões. Bora lá, revisão relâmpago. 3 idades: corrente, intermediário e permanente. Valor primário, aquele de uso administrativo, na primeira e na segunda idade. Valor secundário, o histórico, só na terceira idade. Ação correta para mandar o documento para a guarda permanente: recolhimento. A pegadinha clássica, a palavra intervalar, que está errada. E por último, eliminação no arquivo permanente, proibido. É isso. Agora, vamos para a prática. Uma questãozinha típica de prova. Julguem aí essa afirmativa. O ciclo de vida dos documentos é tratado pela teoria das 3 idades, sendo denominada de idade corrente, intervalar e permanente. Isso está certo ou está errado? Errado, claro. A banca tentou te passar perna com a palavra intervalar, mas a gente já está vacinado contra isso, né? O termo correto, o único correto, é intermediário. É exatamente assim que conhecer as armadilhas salva pontos preciosos na hora da prova. Missão cumprida, a teoria das 3 idades está dominada. Mas a jornada do concurseiro não para por aqui. A pergunta que fica agora é: e os princípios de acesso aos arquivos, hein? Quais são os que as bancas mais cobram? Fica aí o desafio para os próximos estudos. Continuem com foco total e a gente se vê na próxima.